E aí, meus bidos hermanos, e aí, meus bidos químicos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para iniciar uma nova saga chamada Breaking Bad. Sim, estou aqui para reagir ao primeiro episódio da primeira temporada intitulado Piloto, obviamente, e que, caso você não saiba, sim, eu nunca assisti Breaking Bad, tal como Game of Thrones, que foi uma série que era muito famosa, era muito elogiada, era muito aclamada e eu nunca tinha visto, e eu acabei fazendo desde o ano passado uma saga completa, da série completa até aqui. Eu estou agora para fazer isso com Breaking Bad. Pelo menos é isso que eu espero, porque essa primeira temporada foi patrocinada, as outras ainda não. Então, se elas não forem, eu provavelmente não retornarei. Agora, se elas forem, eu retornarei e seguirei até o final, até o El Camino dessa série como um todo, que é muito aclamada, é muito elogiada e todo mundo fala de, enfim, episódio da mosca, episódio dos Imandias, episódio não sei o que. Enfim, não sei se eu chegaria até lá, mas espero sim chegar e tenho uma ansiedade. Nunca tive uma curiosidade tão forte, porque eu ficava, mano, sobre o que é essa série, sabe? O cara que mexe com umas coisas ali e, enfim, não sei onde é que isso daria, né? Se daria em coisas muito complicadas. Eu não sei de nada sobre a série no total, tirando que eu sei que tem certa personagem que vai de vala, tá ligado? Tipo assim, e aí eu sei exatamente quem é. Agora, quem é, se eu vou revelar, vai ser só quando acontecer este momento. Mas, de qualquer jeito, eu realmente, tirando isso, não sei nada. Eu estou muito ansioso para caminhar nessa jornada, tal como fica aí uma dica de que caso você queira que uma série seja reagida aqui no canal, tem uma tabelinha de preços, eu sigo exatamente ela, é com ela que está sendo seguida essa primeira temporada, provavelmente vai aumentar com as outras porque tem mais episódios, pelo que eu sei das outras temporadas, e caso você queira ajudar a outra pessoa que patrocinou, a gente pode dar uma engabelada aí, conversar, e enfim, debater isso no futuro, mas de qualquer modo, bora lá, porque eu vou reagir e depois comentar o que eu achei. Ô, louco. I am speaking to my family now. Pô, você não vai atirar contra a polícia, né? Da hora. Eita, aqui, ó. Tá ligado? Essa fumacinha aí. Será que aquilo vai ser tipo o final da temporada? Tipo, eles já trouxeram o final da temporada e aí vai fazer todo o caminho até lá. Hey, happy birthday. Well, thank you. You're late. The hell is this? Hey, Veggie bacon. We're watching our cholesterol, I guess. Not me. I want real big. None of this fake crap. Band-aid. eat it. Eles são mesmo mãe e filho? Eu tô achando que não. So, how'd it feel to be old? Travou. Começamos a travar já. Ben. Chemicals. Chemicals. No. Não? Ah, aí... Chemistry is, well, technically, Aquelas, é o que rola entre eu e você. Toma. matter. But that's all of life, right? I mean, it's just then decay, then transformation. Ionic bonds, chapter 6. Pô, ele tava todo feliz falando sobre química, aí o moleque estragou. Pé no saco. Mas achei interessante o fogo na cara dele, assim. Deu uma sensação meio... Tipo assim... Não normal, tá ligado? Passou uma vibe, só não sei dizer qual. Walter, Outer what White. am I to do? Make those tires shine, huh? Oh my god.
Really, I'm serious, Skylar. I mean, you're. She's not showing at all, is she? Sure, a little. A invejosa ali, ó. Carmen, this is my sister Marie. Ó, fez mais sentido. É a irmã. If you're gonna bring a gun, baby, you gotta bring enough gun. 40 caliber. Nossa, esse cara tem cara de problema. This is awesome right here. Nice, isn't it? Toast! Little toast, my brother-in-law. Come here. Cunhado. Place him in custody. Nossa, é muito cara de policial mesmo. Specialism of mine. Se acha a última... Being taken off. Mano, olha isso, mano. Que absurdo. Get a little excitement in your life. Someday. Alguém vai traficar. Ô, louco. Said you don't want me standing on step ladders. Okay. Ixi, eu tô sentindo que isso aí não tá nada excitante. What is going on down there? Close your eyes. Nossa, ele tá com cara que vai dormir enquanto você tá fazendo isso, mano. Pô, mano. Caraca, mano. Eu real achei que ela tava tipo olhando pra tela, mas tava real prestando atenção no que tava acontecendo ali, mano. Ah, é verdade, eu acho que eu sabia dessa informação. Que ele tem câncer, não é? Negócio assim? Vixe. Tu vai ter um gasto, hein, filho? Yeah, let me look into that. Okay. Thank you. Putz, ela grávida e ele tá indo pra vala, mano. Que merda. Fuck you, Buddha. What? I said fuck you! And your eyebrows! Vai começar a se rebelar. Se aquele policial falar merda, ele joga o cara na piscina. That right along. It's the last house on the right, is it? That's the word for it. My fault the only word your dumbass knows is green? Jeez. I know that one. How about that? Alright. School bus is clear. Get the green light. Tá preula. É a batida, mano. Pô, e vai lá e aparece o outro protagonista. Mas não, não é ele não. Tell you what. Let you off for a 10. Whoa. Cheer up, homie. Otário. People still got J-Lo. Hank. Aí, tipo, não toca em nada. Pô, lá, aposta quanto? É isso mesmo. Que isso? Pinkman? Ah, ele conhece. How'd you find me? You're still in our filing system. I'm thinking Eita, preula. maybe you and I could partner up. Wow. Either that, or I turn you in. Nossa! É tipo, zero opções, tá ligado? Tu não tem nem escolha. Quer dizer, só tem. I mean, I'm sure as hell not looking forward to 40. Caramba, então você é muito nova. Basket case. Well, I cook him one of those. A big one. Cozinha. No. You flunked me. Remember? No wonder. Prick. Não é pra menos. Let me tell you something else. This ain't chemistry. No baby formula, no chili powder. No, chili peas my signature. Not anymore. Ele vai produzir We'll see about droga de verdade, tá ligado? What the hell is this? Lab safety equipment. Doesn't stay more than a day. What? Thought we were gonna cook here. No, we're not gonna cook here. Okay,
this is my house. I don't shit where I eat. Just worked out of there. No. They're on to that. They got dogs that sniff around it. Será que é van? Aí que eles vão pegar a van? Y'all evasive? Ó, gasolina, né? Se bem que pela grana que vocês vão ganhar. Se bem que eu falei isso, mas o lugar que ele tá aqui que eu tô vendo parece ser bem desértico, então também. You are not how I remember you from class. I mean, like, not at all. I gotta go. Wait, hold on. Why do you do it? Money? Mainly? Money. Or something. I mean, if you've gone crazy or depressed, Mano, esse cara é mó chapado. Muito that's engraçado. something I need to know about. Okay? I mean, that affects me. Buy the RV. Ele tava vivendo a vida dele dormindo, tá ligado? Uma monotonia sem fim, tava sem graça. É capaz de chegar em casa agora e transar com a mulher dele muito bem. How's it coming in there? Tá prula! What are you doing? What's wrong, Chief? Having a little trouble walking? Vai ficar mancando agora, seu bosta. Parça, hoje à noite vocês vão, tá ligado? Ô, o cara mudou muito em um episódio só, mano. Que isso? What are you doing? These are my good clothes. Can't go home smelling like a meth lab. Yeah, you can. I do. Bom, você Those? é um largado. Wow. Those, you're keeping those on, right? Wow, this is a good look for you. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Baby, work it. Gostei dessa montagem. You're a goddamn artist. This is art, Mr. White. Mano, sim, isso que é arte de verdade, não o que você fazia. Chemistry, but thank you, Jesse. I'm glad it's acceptable. Man, I gotta try this. Não, agora não. Chris, how you doing, my man? Yeah. Booyah. See what I say? Buia. It's all right. Putz, ele tá aí. Tell him yourself. Made bail this morning. Go ahead, Bendejo. Kick my ass. Putz. Nossa, vai ser o começo do episódio já. Ele vai matar esses caras. Run, Mr. White, run! Vai pra lá, filho. Get the cigarette out.
Tá mexendo com químico, você vai ficar fumando aí, seu bosta. Mano, você vê, é só a gente que mexe com essas merda pra fazer merda. Tirando o Walter, que é bem sábio, você vê que ele nem usa. Gigante. Mano, quem mexe com química é outro nível, né? E ele sabia que ele ia fazer uma explosão, então tipo assim, aquele cigarro ia zoar. Ah, calça voando. Transição, como o Breno diria. Eu pegando uma arma. Esconde essa arma, parça. Ele de cuequinha ainda na rua. É porque eu fiquei pensando, ué, mas você não chamou a polícia, ninguém chamou? Yields phosphorus hydride. Não foi o que ele falou na aula dele? Pô, esse ator é bom, né, mano? Os dois, aliás, achei eles muito bons já. Tô com câncer. Ou pega ela. Caraca, muito bom! Muito bom esse primeiro episódio. Mano, muito bom esse primeiro episódio, muito bom mesmo. Eu, antes de começar a realmente falar sobre o episódio, depois eu fiquei, durante o episódio, pensando, falei assim, putz, talvez eu tenha dado uma informação que possa ter soado um spoiler, né? Porque quando eu falei, eu sei que uma certa personagem morre, talvez tenha indicado que, tipo assim, a certa é feminina, né? Mas não é, tá ligado? Tipo assim, porque personagem, a palavra personagem é uma palavra em si feminina, né? Pelo menos foi isso que eu aprendi na faculdade de cinema, e lá eles comentaram que, tipo assim, eu sempre achei que era, tipo, o personagem, mas não, você fala, tipo, as personagens, mesmo envolvendo masculino. Então, enfim, eu só queria dar uma acertada nisso pra que, tipo assim, vou agora ficar assistindo a série esperando uma mulher, tá ligado? Tipo assim, aí pode ser a esposa, pode ser outra pessoa, enfim. E aí não é isso que, tá ligado, que eu quis dizer. E, enfim, exatamente pra também fugir tipo, eu que sei o spoiler, dar o spoiler pra uma pessoa que talvez esteja vendo esse vídeo junto comigo e também esteja começando a série junto comigo, tá bom? Enfim, eu só queria acertar isso. Sobre o episódio, cara, eu achei ele muito bem fechadinho, porque assim, querendo ou não, como o começo dele eu achei que viria pro futuro, que eles iriam, nossa, trabalhar muito mais pra chegar naqueles acontecimentos, não, ele é o final, então ele começa, ele volta 3 semanas, mostra como é que vai chegar naquele momento. Eu achei, tipo assim, sublime, tá ligado? Muito bem feito mesmo como episódio, eu achei que ele estabeleceu muito bem o nosso personagem. Claramente ele já indicou como é que tava a vida dele. Foi quase ver um filme, sabe? Tipo assim, você vê o desenvolvimento do personagem em um episódio. E pior que eu ouço muita gente falar que o Walter White em si é um personagem que você tem um dos melhores desenvolvimentos de séries como um todo, né? Falam que o desenvolvimento dele é realmente muito bom. E eu falei, nossa, ele já cresceu só nesse episódio. Então, tipo assim, eu fico imaginando como é que vão seguir os próximos, né? Mas aí eu imagino que talvez sejam coisas que vão se alterando ou mudando a partir da temporada. Mas eu gostei muito de como o episódio, pô, ele começa ali, ele tá na casa dele, é o aniversário dele, aí você depois é comentado que, pô, ele tem 50 anos de idade, a esposa, nossa, eu mal posso esperar pra chegar nos 40, ou seja, ela é 10 anos mais nova, então a diferença de idade é muito alta, então, e você tem esse lance que, tipo assim, talvez uma diferença muito grande possa afetar um relacionamento, porque uma pessoa mais velha, ela vai ficando mais cansada, enquanto uma pessoa mais nova, ela ainda tem o fôlego, ela ainda tem a energia para as experiências, e principalmente as experiências sexuais. Então é comentado ali, pô, você vê que é o aniversário dele, chega no final do dia, ela tenta ali
tocar uma pra ele e não dá certo. E aí depois a irmã pergunta, pô, como é que tá a relação de vocês? Aí ela dá uma resposta e aí a irmã fala, ah, você já me respondeu. E aí chega no final do episódio, a gente viu o processo que ele tava passando, chega no final do episódio ele vai e mete a bronca, entendeu? Então, tipo assim, você já tem essa evolução de algo que foi comentado aqui, voltou no meio e finaliza o episódio. Então, o episódio ele já pensa principalmente sobre isso. Mas aí você tem todo o aspecto de que, pô, ele tá fazendo 50 anos, é o aniversário dele. Aí você vê que tem a relação ali da mãe com o filho, que me pareceu uma relação não muito boa. Eu disse que é madrasta porque ela começou tão os dois, eles já começaram se comunicando tão de uma forma atacada, que me passou uma sensação meio tipo assim, não somos do mesmo sangue. Porém, pode ser uma interpretação errada minha, eles são do mesmo sangue, só não se dão bem, né? Tipo, é um caso de mãe e filho que não se dão tão bem, e talvez ele seja mais próximo do pai. Mas enfim, e aí eu gosto porque o episódio todo trabalha o Walter White, principalmente o aniversário dele, então isso funciona muito. É o aniversário dele, vem várias pessoas, as pessoas brincam, zoam com ele abaixa a cabeça, ele fala um pouquinho, sabe, mais encurvado assim, e não traz muita resposta, né, tipo, ele não age muito, daqui a pouco todo mundo começa a prestar atenção ali na televisão, ele fica de canto, ou seja, ele é um cara meio antissocial, é um cara introvertido, é um cara que não toma atitudes, e aí ao mesmo tempo, pô, no trabalho dele, o cara manda ele fazer um negócio e ele fala assim, pô, eu já tinha comentado que eu não faria isso, e o cara fala, pô, não tem jeito, e aí você vê ele trabalhando de uma forma que parece que não era o que ele deveria fazer, né? Parece que é um emprego onde ele tem um trabalho dele que é fazer isso. E é como se o cara tivesse falado assim, então, agora você vai ter que limpar, você vai ter que fazer a parte da limpeza, que no caso ali ele vai lavar o carro, né? E aí você vê que ele é zoado pelo cara da escola, então tem uma conexão assim até mesmo de menosprezar o personagem, né? Ele se sente cada vez mais na merda. E aí tem o ponto crucial do episódio, se você pensar num roteiro de filme, seria o momento de conflito, né? O momento da virada da história, que é quando você parte pro segundo ato da história, que envolve ele descobrir que ele tem câncer, né? Ele tem câncer de pulmão e aparentemente ele não dura uns... Se ele fizer quimioterapia, ele dura 2 anos, do jeito que ele falou. Mas se não, pode ser que ele dure menos. Então, dá uma propensão aí de que ele tem o quê? 1 ano de vida? E aí eu fico me questionando, 5 temporadas vão se passar em 1 ano ou ele vai conseguir promover a vida dele? Ele vai conseguir prolongar, né? Prolongar, não é promover. Prolongar a vida dele para que dure mais, né? E aí eu imagino que até o final da série como um todo, talvez o final da série acabe com ele morrendo, porque... Pô, deu aqui a cartilha. O cara é o protagonista, tá ligado? Tipo assim, ou eles fazem igual The Walking Dead, que matam umas temporadas antes, ou eles levam até o final. Então, assim, eu imagino que vai ser alguma coisa do tipo, né? Não sei se ele vai acabar usando drogas no meio desse caminho, porque ele estabelece muito bem aqui que, tipo assim, pô, isso daqui que a gente vai fazer, isso daqui que a gente vai trabalhar, não envolve drogas. A gente não vai consumir elas. O Jesse tá cagando, né? Ele claramente vai usar, não importa o que ele fale. Então ele aceita isso e show. Mas ele, como um cara consciente, ele fala assim, não, eu tô aqui só pelo dinheiro. E aí eu fico até me questionando, o dinheiro é só pra se manter financeiramente, porque ele largou o trabalho dele, né? Ele aparentemente trabalhava em 2 áreas, né? Como professor, e a gente sabe que o professor não ganha muito, e, tipo, em um lugar ali de lavar carros, aparentemente. E aí você vê que ele se demite dos dois, né? Principalmente na parte da escola, ele até se demite como um ladrão. Não sei se... É que eu acho que vai ser um ladrão que não vai ser pego, porque tem vários... Tipo assim, vamos dizer, tem vários pratos. Ele foi e pegou um e vazou, né? Ele pegou várias coisas que ele poderia trabalhar com química e, tipo, só pegou as coisas dele e vazou assim. Então, tipo, não me parece ser algo que a diretoria vai sentir falta, principalmente quando o episódio deu a entender que ele era o professor de química daquela escola, né? E é legal porque o episódio também trabalha, deixa muito claro na curta cena dele na escola, o quanto que ele ama química. Então quando ele tá explicando química, você vê a paixão dele, você vê o carinho, a atenção, o amor, você vê o mano, é a única parte do episódio que você vê ele expressando um baita de um sorriso, sabe? Tipo assim, é uma felicidade, é uma paixão mesmo, ele gosta daquilo, ele gosta de falar sobre química, de trabalhar com química. Então largar uma profissão onde você dá aula sobre e as pessoas não estão ligando, né, um aluno ali específico deixa meio que a representação disso, e larga uma profissão que não tem nada a ver com isso, que envolve carros, mano, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com uma coisa que eu gosto, sabe? Então por mais que seja calor e tudo mais, ainda passa aquela sensação de, nossa, eu fiz algo bem feito. Você vê que o Jesse, quando ele vê aquilo, ele fica, meu Deus, isso daqui é bagulho puro. E, mano, você vê o quanto que eu não manjo de nada. Mano, ele falou, nossa, vidro puro e tal. E aí eu fiquei, e como é que você vai consumir isso daí? Eu fiquei achando, pô, será que ele vai queimar? Será que ele vai engolir? Aí, porque ele começou a elogiar, né, 5 centímetros. Eu falei, pô, então é pequeno e facilita. E aí, tipo, no fim, quando ele foi mostrar pro outro cara lá, tipo, o bagulho já era pó. Aí eu fiquei, então o negócio é diferente, não era assim que eu esperava, tá ligado? Então,
Enfim, foi legal ver, porque aí você vê que ele fala, pô, tá cristalino, né? Então quando ele quebrou e virou aquele pozinho branco, ficou uma coisa, tipo assim, bonitinha, bem feita. E aí você vê que o episódio, ele é muito bem encaixado, porque quando você tem o aniversário dele, a gente primeiro tá focando muito no Walter White, aparece ali aquela televisão, e aí o cunhado dele ali é policial. O policial tá lidando com uma coisa de tráfico de drogas. Aí, o caso do tráfico de drogas, pô, parece que eles têm uma dica do próximo, né? De quem é o cara que tá por trás de tudo. E eles citam, o Capitão Coco, né? Uma coisa assim. E aí eles vão pro local que aí tá literalmente ligado ao caso, tá ligado? Ao caso que a gente viu na televisão. Então tá super conectado. E aí o que tá ligado à televisão, tem um cara que escapa, é um cara que o Walter White conhece como aluno, ou seja, ele era professor de química, né? Ele ainda é professor de química, então é um aluno que ele deu aula. Ele vai atrás do aluno, sabe onde o cara mora, vê ali o bagulho do carro, o capitão, então ele já subentende que é aquilo que ele viu na televisão. E ele vai atrás dele e fala assim, então, mano, ou a gente faz o trabalho junto, ou eu vou te entregar. E aí você tem toda a conexão, porque aí você teve aquele caso de que o cara que foi preso, e aí ele quer vender a droga pra um cara que conhece o cara que foi preso tá com raiva, quer vingança, e aí ele fala, putz, agora deu merda, pra eu sobreviver eu vou entregar o Walter White, ele entrega o Walter White, e aí dá todo o caso do trailer que leva ao começo do episódio. Cara, cinema, tá ligado? Tipo assim, muito bem feitio. Não tô falando que eu morri de amores, né, que eu já tô apaixonado pela série, mas assim, é legal porque é realmente muito bem estruturado, é um piloto muito bem casadinho. E a relação do Walter White com o Jesse me passou muito uma impressão daquela relação divertida de acompanhar, do cara que é mais bobão, mais humorado, e o cara que leva as coisas mais a sério e trabalha direito. Mas não num caso, como eu posso dizer, de máquina mortífera da vida, que máquina mortífera, os dois são bem humorados, são pessoas legais, mas um é mais cansado, o outro é mais, né, energético, faz coisas mais mirabolantes. Aqui eu sinto um caso meio como se fosse um Batman e Robin, sabe? O cara que é muito mais sério, o cara que é meio brincalhão, e também ambos tendo conhecimentos em áreas diferentes. De verdade mesmo, os dois, a interação deles me lembrou Suits, né? Pra quem assistiu Suits, que é a série de advogados, são dois personagens onde um tem uma qualidade de memória fotográfica e ele é muito bom nas coisas, e tem o outro que tipo, já é o advogado supremo, ele é o cara mais pique, ele manja de tudo. Então os dois se aliam para fazer as coisas darem certo, né? E, não curiosamente, na série do Suits tem todo um assunto envolvendo a ervinha, a famosa ervinha, né, droga, e aí tipo, o próprio protagonista fala assim, então, você vai ter que parar de usar pra gente continuar fazendo as coisas darem certo. Então eu até fico curioso pra ver como é que vai ser isso em relação ao Jesse, se ele vai ter essa evolução de sair das drogas, ou se ele pelo menos sai pra uma evolução de se tornar um personagem mais sério, né? Um personagem que vai fazer as coisas direito, que vai ser menos bobão, vai ser menos imaturo, por assim dizer. E, enfim, gostei muito da interação dos dois, sabe? Acho que funcionou aquela coisa de, tipo, não nos gostamos, mas vamos ter que fazer dar certo. E normalmente vira um baita laço de amor, né? Isso daí em qualquer obra que tenha esse tipo de relacionamento. Então eu meio que já estou aguardando por isso dentro do episódio. E aí, cara, eu acho bem pontual como exatamente o que eu falei, né? O Walter White, ele é esse cara mais introvertido, cara que não age, não sei o quê. E você vê que a esposa dele tá tentando fazer as coisas darem certo, mas meio que, né? Ele tá só aceitando, ele tá só seguindo a vida dele. Quando ele responde pro Jesse aquilo do... O que ele falou agora? Ele falou, eu agora tô vivo, alguma coisa assim, porque o Jesse fica meio moscando. Ele literalmente tá falando sobre isso, né? O fato de que, mano, eu estava vivendo a minha vida de uma forma merda, caída, cafona, e agora que eu descobri que eu vou morrer, eu percebi que, pô, tem um pouco de vida, por que eu vou continuar nessa merda, sabe? Eu vou fazer algo que faça valer a pena. E você vê que ele começa a se soltar mais. Então, não só ameaçando o garoto, como também falando... exigindo como é que seria funcionar um negócio de química, né? Tanto que o próprio Jesse fala assim, pô, professor, você mudou, você passa uma vibe totalmente certinho, o que aconteceu com você? Mas aí você tem a esposa dele falando aquilo, e aí você tem essa virada dele meio que defender o filho dele, né? Bate ali, a esposa se surpreende, aí vai ali na cama e vai pra cima. Então você vê que a esposa dele já tá sentindo isso. Ela tá sentindo tipo assim, nossa, ele despertou, ele acordou, ele tá agindo de uma forma diferente. Eu acho que tem mais alguma cena que eu não tô lembrando agora, mas é que não é com a esposa dele. É com outro personagem que reage do tipo assim, nossa, por que você tá... Acho que é no trabalho dele, né? Que ele vai descaramba, né? Pô, tá maluco? Quer que eu continue fazendo isso aqui? Eu não sou pago por isso aqui, não. Ele vai largar tudo, joga tudo fora, o cara fica aquela coisa meio chocada, né? Mas, tipo assim, é um cara que parou de deixar as pessoas falarem por ele, de assumirem por ele, de simplesmente não tomar atitude. Então agora que ele tá tomando atitude, ele tá tomando atitude por tudo. É literalmente um cara que decidiu tacar o famoso dane-se em relação a tudo, né? Que envolve a vida como um todo, envolve as próprias atitudes, né? Então é um cara que, quando eu falo que ele é
antissocial ou que ele é introvertido, não quer dizer que ele vai se tornar um extrovertido, que ele vai se tornar um cara totalmente sociável. Não, mas é um cara que antes ficava muito na dele e agora ele vai deixar de ser esse cara. Ele é o cara que vai tomar atitude, sabe? Até mesmo ali é legal porque pô, você vê que tá uma situação tão merda que ele já acha que a polícia vai vir, ele já tá pronto com uma arma, ele é apontado do tipo, mano, vou fazer alguma coisa. Até que literalmente ele fala, mano, eu já acabei com a minha vida, vou... E ele literalmente dá o tiro. Então você já vê como a situação foi do 8 ao 80. Era o cara que não ligava pra nada, é o cara que no final do episódio tá querendo se matar já, tá ligado? Porque ele já viu que a situação foi uma merda. Quando ele vê que não é aquilo que ele tava achando, que não são policiais, ele, opa, guarda a arma aqui. E ainda assim... Vale destacar um fato, ele atira muito, você vê que é muito no impulsivo, porque ele solta, não vai dar nada, daqui a pouco ele carrega a arma e atira. Então ali ele já sabia mais como usar a arma, ele poderia ter carregado de novo e atirado, por que ele não fez isso, sabe? Porque ele já tava meio que repensando sobre as coisas, ele já não tá mais tão impulsivo assim, tá tipo assim, é quase como se ele tivesse próprio se acalmando para as decisões dele e falando, tá... Calma, talvez tenha uma outra opção, talvez eu possa fazer alguma coisa, talvez... E era o que eu tava esperando, eu achei que ia vir a polícia, mas seria o cunhado dele. E aí ele ia conseguir subverter a situação como um todo. Mas não, vai embora ali, ele vai com o trailer. Só que aí, cara, aí fica... Essa acho que é a única coisa que fica aberta do episódio, né? O que aconteceu com os caras do trailer? Tipo, ele matou os caras com aquilo que ele tacou lá, que fez eles desmaiarem, porque por mim ele só fez os caras desmaiarem. Agora, se ele matou, e aí? Vai enterrar? O que vai acontecer com os corpos desses caras, tá ligado? Vai levar de volta pra casa? Porque assim, obviamente eles são uma ameaça, então... Eu até pensei nisso, ele podia muito bem ter deixado os caras lá, ele podia ter aberto aquela porta e puxado os dois pra fora. Mas não, ele manteve ali dentro o tempo todo, os caras estavam ali até então. Então, o que aconteceu, né, tipo, depois disso? Enfim, achei muito interessante, episódio muito bem estruturado, sabe? Eu acho que principalmente essa parte... até do fogo faz sentido se você pensava numa parte fotográfica, né, da série, numa parte da direção de arte. Porque o que eu falei, na hora que ele tava demonstrando amor pela química, teve aquele momento muito sublime onde ele ficou olhando muito pro fogo, sabe? E aí eu não sei se é um olhar pela morte ou é uma paixão por aquilo, por uma coisa que ele criou a partir da química, né, o fogo em si, e fica aquele vislumbre, ou também é que o posicionamento da câmera me pegou muito, porque tava tipo, o rosto dele estava sendo queimado, então aquilo poderia dar uma impressão de esse homem vai ser queimado, num quesito de não, obviamente, fisicamente, mas espiritualmente, né? Esse homem que você está vendo aqui não vai mais existir, ele vai mudar, como também poderia ser uma própria alusão com o que ele gosta, né? Tipo, com a química mesmo, com o fogo, então aquilo conecta ele, aquilo transcende ele, aquilo dá energia pra ele, aquilo faz ele viver. Então a partir do momento que ele descobre que ele tem câncer, é isso que vai dar fogo pra ele, entendeu? É isso que vai dar energia pro que ele vai tomar de atitude. E é interessante porque em determinado momento, quando ele tava muito pra baixo, ele tava na piscina fazendo exatamente o quê? Fogo. Então ele tava acendendo fogo, ele via, ele gostava, mas aí ele apagava. Então era uma coisa que ele não tava deixando acesa mais, porque ele já tava cansado da vida, é como se ele estivesse em momento de desistência. E a gente sabe a relevância do fogo pra ele. Então quando ele decide, por exemplo, literalmente meio que criar uma explosão pra atingir caras, mas pra impedir dele morrer e continuar com o trabalho dele, vê o quanto que ele já tá mais acordado, despertado perante o que tá acontecendo, né? Perante a própria situação de vida dele, né, do que ele vai decidir a partir de agora. Então, até toda essa alusão do fogo é muito legal, sabe? Até mesmo depois ele explicando pro cara, né, o Jesse falando, não, porque isso aqui eu faço, normalmente eu cozinho. Ele fala, mano, isso aqui você não faz com fogo, o que você faz com fogo é isso aqui. Então é um cara que ele conhece o fogo, ele entende o fogo, existe toda essa conexão com o fogo e que o episódio foi trabalhando muito bem para então, enfim, no final do episódio, ele esquentar a cama dele. Pô, não tem jeito, cara. Muito bom mesmo o primeiro episódio, sabe? Pra quem fala que... Eu ouvi muito isso, né? Que o Breaking Bad começa meio calmo e depois que ela vai despirocando, né? Ela vai ganhando muita energia. Mas eu achei um primeiro episódio muito, sabe? Truncado. Tem 1 hora de duração e por mim passou rapidão. Eu tava totalmente entretido, assim, com a história pra ver que caminho que seguiria. E... principalmente ali você tendo um protagonista tão interessante, sabe? Que você já começa a perceber as mudanças conforme o episódio vai prosseguindo. É muito legal ver o quanto que o episódio ele já correu em seu primeiro episódio como um todo, sabe? Uma coisa que eu achei que ficaria pro final da temporada já veio aqui, finalizou. E eu já fico, mano,
tá, o que vem a partir de agora, sabe? E aí, obviamente, só seguindo com os próximos episódios. Então, galera, muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários aí se você é novo no canal, se você se inscreveu, se você gostou do conteúdo, sabe? Fique aí pro próximo, porque enfim, eu não falo só de Breaking Bad por aqui, e ao mesmo tempo, para os que estão começando a série, vamos conversar, vamos abordar, vamos discutir sobre tudo isso, o que estamos achando por episódio, e também, quem já viu a série como um todo, eu espero que vocês continuem para ver a minha opinião, para ver o que eu vou achar do futuro, e que obviamente vocês deixem nos comentários o que é que vocês acharam do primeiro episódio quando vocês assistiram pela primeira vez. Muito obrigado, valeu, falou!